Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém pode deixar no chat se está ouvindo? Tudo certinho? Ou talvez tirar do mudo? Não sei se vocês conseguem tirar do mudo, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu não habilitei nada que impeça isso, não. Entendeu? Tá. O Hélio, o Luiz, o João, todo mundo falou que vocês estão ouvindo tranquilo. Então, vamos começando assim. Tem mais ou menos, eu não sei quantas pessoas estão aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho, entendeu? Eu peço desculpas, esse computador é um pouco lento. Bom, tem mais ou menos 20 pessoas aqui. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão, falar no chat ou interromper direto, entendeu? É, Não que vai mudar muito o fluxo de aulas, mas eu tive basicamente bom, algumas mudanças na minha vida nos últimos meses, e aí, nesse momento, eu estou com o computador um pouco mais lento. Então, no pior dos casos, eu vou tirar o vídeo, mas eu vou continuar a aula com normal, entendeu? A aula de hoje, a gente vai basicamente falar uma introdução ao curso de Ciência de Dados. Tá? Não sei porque meu full screen não está completo, mas vamos deixar assim. Uma introdução ao curso de Ciência de Dados e falar um pouco de como vai ser a logística do curso aqui no ensino remoto, né? Imagino eu que vocês já estão um pouco cansados do ensino remoto, assim, todos nós estamos, né? Mas, como a gente pode ver, a gente está num caminho bom para possivelmente, não sei se o próximo semestre, mas pelo menos em 2022, voltarmos para a UFMG e nos vermos lá. Entende? Assim, lento, mas melhor do que ano passado. De certa forma, que estamos já com vacina e tudo mais. O curso de ICD, vocês já devem ser possivelmente assim a quarta ou quinta turma, né? Só do ensino remoto é a terceira, já talvez mais do que isso. É um curso que basicamente foi criado no DCC, né, para dar uma roupagem nova, uma cara nova de um curso de estatística. Tá? No fim das contas, vocês vão ter aqui um curso de estatística, mas é um curso de estatística pensando um pouco assim, como é que um cientista da computação abordaria esses problemas? Ou talvez como é que um cientista da computação consegue entender esse conceito de uma forma mais simples? Então, tudo que eu vou falar aqui hoje, ou durante a matéria, vocês conseguem achar tanto em livros de ciência de dados, quanto em livros de estatísticas. Ciência de dados é só um nome novo para essa área que já existe. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, sou professor do DCC, né? Como vocês podem ver. Vocês podem mandar e-mail para flávio@dcc ou flaviovdf@dcc. Qualquer um dos dois funciona, né? Eu tenho os dois logins no departamento. Minha página pessoal é basicamente flavvdf, github.io ou dccfmg tio flavvdf, vai cair no mesmo canto também, mas não que se importe muito para a matéria de hoje, né? E eu mudei um pouco o esquema de CD esse semestre para toda a comunicação ficar concentrada no, opa, opa, no Moodle, entendeu? Nos outros semestres, eu colocava canais no Teams. Os canais no Teams ainda vão existir para as equipes dos projetos, etc., e para algum aviso mais rápido direcionar. Mas o que eu percebi é que os alunos tendiam a vir tirar dúvidas no chat privado ou comigo como monitor, entendeu? E eu acho que é bom a gente tirar dúvidas que todos conseguem ver. Então, eu peço que vocês usem o fórum de dúvidas. Ele está aqui criado, né? Então, durante a matéria, vocês vêm aqui, postem suas dúvidas no fórum de dúvidas, né? Todo mundo deve estar na turma Introdução à Ciência de Dados TN, mesmo se você não é um aluno da turma TN, né? Eu não criei uma meta-turma, eu achei mais simples, eu pessoalmente, migrar os alunos para aqui, então eu migrei todo mundo para essa turma, que era a maior turma, então peguei as menores e coloquei todo mundo aqui. E a matéria de CD, ela segue um esquema majoritariamente assíncrono, entende? Eu já pensei em mudar isso, semestre passado não mudei, semestre também não mudei, porque sempre tem um grupo de alunos que elogiam, falam bem, etc. Só que eu nunca sei bem também se quem fala, só quem fala bem, ou quem fala, ou quem não gosta de assim, acaba não falando. Mas se você tiver algum problema com o modelo, pode falar comigo, né? Que a gente pode ver como adaptar, como gravar algum vídeo, como talvez melhorar a sua experiência aqui na matéria. Entende?
O Moodle, então, vai ser esse ponto de partida de vocês para a matéria, em que vocês vão ter um fórum de avisos, um fórum de dúvidas, links para a matéria, basicamente, essa sala de aula de hoje deu certo, vocês já entraram, entendeu? E o assunto da matéria é dividido em 4 partes. Só a primeira parte foi postada até o momento, e eu já falo sobre isso, entendeu? As outras partes estão ocultas aqui, mas você já tem bastante material para começar e acompanhar esse CD. Quem ainda não fez isso, provavelmente está aqui quem já fez, né? Você tem esse código da equipe aqui, entendeu? Que se você copiar ele e for no seu Teams, e basicamente pedir para entrar em uma equipe, entendeu? Peço desculpas pela atidão, né? Mas se você vier aqui em todas as equipes e você pode ingressar em uma equipe, né? Só é digitar esse código que você entra aqui automaticamente. Eu espero que todos vocês entrem na equipe, porque a gente vai usar o Teams para a comunicação dos projetos, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Não é obrigatório, tem aluno que prefere criar seu Discord, etc., mas é o sugerido que eu tenho. Alguns de vocês já estão vendo os slides, já tem link para os slides, todos os slides estão online, podem ver qualquer coisa e falar. Tá. Então vamos passar aqui por partes, né? Então, hoje, eu já falei um pouco da logística do curso, né? Acaba, como eu falei do Moodle, eu acabei entrando nesse assunto da logística do curso, né? Mas a ideia de hoje é meio que dar para vocês essa noção do que é e o que não é ciência de dados. Alguns exemplos de projetos interessantes de ciência de dados, né? Tipo, quais são os objetivos do curso? E, novamente, falar da logística das nossas aulas. Entende? Qualquer dúvida, gente, como sempre, vocês podem falar no chat ou vocês podem também só falar direto. Até onde eu estou vendo aqui agora, só tem pessoas entrando na conversa, assim, ninguém tirou nenhuma dúvida até o momento. Então, ciência de dados é um nome novo, bonito, bacana, mas basicamente para um curso de estatística, né? Mas se a gente fosse pensar de uma forma mais correta, o que a gente está fazendo aplicando computação e estatística para entender fenômenos do mundo real. Pô, mas se estatística já existe faz décadas ou quase séculos, tipo assim, como é que... Não sei, seria tudo isso mais... Bom, mas a dados é antigo. Tipo assim, se estatística já existe há tanto tempo assim, né? Por que é que a gente criou esse novo nome, né? Porque, assim, computação traz um potencial muito bacana para entender dados. E não só isso, computação hoje em dia gera boa parte dos dados que a gente tem no mundo, né? Então foi meio que uma evolução natural da área. Opa, opa, desculpa, desculpa, gente. Agora está tudo travado aqui. Quem é da turma TD? Desculpa, gente, assim, como eu disse, eu estou com um setup um pouco limitado aqui hoje. Quem é da turma TD ainda não é nada postado, mas você também está na turma TN, Lucas. Já, tá? Todo mundo faz parte da turma TN. Eu migrei todo mundo para a turma TN. Eu já falei isso um pouquinho antes, talvez você não viu. Deixa eu tirar aqui minha câmera rapidinho, que realmente está ficando meio lento. Esse computador é muito pequenininho, muito lento, né? Ele não vai dar conta da aula com a câmera, não. Vocês já me viram. Né? Meu Deus. Calma, calma. Tá, ok. Então agora a gente tá um pouco mais de boa aqui, entendeu? Eu ainda não estou na turma TN, estou na TD. Ok, me manda seu e-mail aí do meu FMG que eu adiciono você lá agora, sem problema nenhum. Pode mandar no chat particular para mim ou pode botar aqui também, que eu coloco você, tá? Assim que terminar a aula, eu lhe adiciono. Tá, então a gente tem essa noção de aplicar a computação para entender fenômenos do mundo real. Eu já vou para o chat, já que eu assim, já respondi algumas perguntas, eu vou para o chat. Já, já. E as palavras-chave aqui que são bem importantes é computação, estatística e mundo real, entende? Por quê? O pensamento computacional, ele meio que assim, é uma ferramenta ótima para resolver problemas, entende? Em algum momento foram surgindo problemas que o pensamento estatístico não conseguia resolver por si só, entende? Só que estatística está preocupada em entender dados do mundo real. No fim das contas é isso. A gente não está falando aqui de simulações. Então a gente também pode entender dados de simulações, mas no geral a gente está preocupado em entender
noções de causa e efeito que ocorrem no mundo real. Uma vacina, ela vai ser eficaz contra a Covid? Entende? Tipo assim, esse é o exemplo que eu usava você mês passado. Nós vimos que foram eficazes, mas é basicamente um grande estudo científico embasado por estatística. Entende? E essa matéria está aqui para trazer para vocês as ferramentas para entender estatística. Um curso de ciência de dados não é um curso de probabilidade, embora faz uso de probabilidade. Vocês devem ter feito a matéria de probabilidade como pré-requisito. Eu sei que tem gente aqui como eletivo, eu sei que tem gente aqui como optativo, eu sei que tem gente aqui de grade antiga ainda, né? Que o sistema mudou de grade faz pouco tempo. E talvez não tenha feito probabilidade, talvez tenha feito probabilidade estatística, ou talvez não fez nem probabilidade estatística. O conhecimento, ele é essencial, sim, mas dá para fazer a matéria, talvez não de forma ótima, mas dá sim para levar a matéria sem um curso de probabilidade. Vai ter uma aula de revisão apenas, mas deve ser o suficiente para vocês pegarem. Só que ciência de dados não é probabilidade, vai usar. E, na verdade, é das áreas da matemática, a probabilidade a mais útil para a gente aqui no nosso curso. Por isso que tem como pré-requisito de ciência de dados, probabilidade. Um outro pré-requisito de ICD, que vocês devem saber, né, é a álgebra linear computacional, ou cálculo numérico, ou álgebra numérica, ou qualquer coisa do tipo. Novamente, quem não fez, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para acompanhar o curso. Quem já fez, vai conseguir levar um pouco mais tranquilo, porque durante a matéria, a gente vai fazer uso de vários conceitos de álgebra linear para entender dados. Várias probabilidades para entender dados também. E mais importante, eu sei que a gente vive nesse mundo que vocês devem estar vendo e ouvindo falar direto de aprendizado de máquina, IA, aprendizado de máquina, IA, aprendizado de máquina, IA. Essa noção de que as máquinas vão dominar o mundo ou coisa desse tipo, né? Aprendizado de máquina é mais uma ferramenta que a gente usa em ciência de dados, entende? Então, isso aqui não é um curso de aprendizado de máquina, mas eu gosto de deixar claro aqui a aprendizado de máquina como um tópico separado, porque nós temos um quarto módulo, que é uma introdução bem simples ao aprendizado de máquina, e é um módulo que eu particularmente acho, e quando você passa dele, embora no fim é um módulo, tipo assim, tá todo mais cansado, já saiu várias notas, mas quando você passa dele, entende? Você tem uma abertura maior para as matérias optativas da UFMG. Entende? Eu vejo isso ICD, essa matéria de quarto período, num departamento como o nosso da computação, em que vários professores trabalham com dados, trabalham aplicando aprendizado de máquina em algum contexto, trabalha com dados de gráficos, tabelas, matrizes, etc. Qualquer tipo de forma, entende? Tipo, então eu vejo um curso como esse como uma porta de entrada para as optativas do nosso departamento, entende? E eu espero que depois do curso vocês tenham uma base boa para fazer pesquisa com dados no geral. Uma base boa inicial, entende? Porque isso aqui por si só poderia ser uma graduação. E eu gosto bastante desse slide aqui, entende? Porque eu sei que muitos de vocês já trabalham, eu sei que muitos de vocês já fazem C, eu sei que muitos de vocês já aprendem só vendo coisas na internet. Assim, hoje em dia o mundo é muito rápido e muito fácil de pegar informação. Mas esse Zico Coulter é um professor na CMU, Universidade Grande Americana, e ele tem esse slide que eu copiei dele diretamente, que é basicamente o seguinte, tipo, boa parte dos problemas que a gente usa, aprendizado de máquina, ou boa parte dos problemas de ciência de dados, poderia ter o mesmo plataforma, poderia ter o mesmo título aqui nessa figura. Eu sei que está em inglês, mas vou explicar para vocês. Precisam de uma coisa simples, entende? Tipo, existe uma série de problemas que a gente não vai conseguir resolver com o assunto da matéria. Existe uma série de problemas que a gente vai resolver com o assunto da matéria, mas das que resolvem, técnicas simples geralmente resolvem esse problema, entende? E a matéria que vai ensinar o básico, o beabá. E esse básico e beabá vai acompanhar vocês pelo resto da vida. Principalmente porque, assim, quando a gente pensa nesse mundo estatístico, nesse mundo de dados, eu sei que isso não está no slide, mas só abrindo aqui um parênteses, a gente vive num mundo de interpretação de dados. O mundo de hoje em dia ele é focado em interpretar dados, em mentir com dados, em contar verdade com dados, né? Tipo, pesquisa, 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 pesquisa. No mundo da pandemia, vocês estão vendo isso direto, entende? Sai uma pesquisa hoje que fala A, amanhã sai outra que fala B, depois vai para C, entende? Tudo isso
é fundamentado em estatística, que a gente vem chamando hoje em dia de ciência de dados. Algumas pessoas acham que estatística devia mudar de nome para ciência de dados. Eu não vou opinar no assunto, mas nós decidimos, por ser uma matéria de computação, chamar de ciência de dados, essa matéria. E basicamente a ideia aqui é a seguinte, né? Tipo assim, com o passar dos anos, a computação foi gerando essa grande massa de dados. E não só isso, né? A computação tem um ferramental para processar essa grande massa de dados de forma rápida. Entende? O Jean postou aqui seu e-mail, o Lucas postou aqui, o João postou aqui seu e-mail para colocar na turma correta, sem problemas nenhum, entende? Então vamos em frente. Dúvidas, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Talvez tirar uma dúvida no chat, talvez, entende? Comentar algo. Então vamos em frente, entende? Vamos seguir em frente. Isso aqui é uma figura de um livro que eu gosto muito, que é basicamente assim, falando de estatística moderna, ou meio como usar, como a estatística vai evoluindo ao longo do tempo, né? E basicamente nessa figura você vê que tem três pontinhos aqui, né? Três vértices. E em cada um deles, a gente tem uma área de conhecimento: matemática, aplicação e computação. Aplicação para assim, aplicar a estatística para um propósito, né? E quando a gente pega a estatística surgindo lá do século XIX, né? E indo caminhando à frente, com muito tempo, os estatísticos foram ficando cada vez mais preocupados em sair do mundo de aplicações. Estatística foi basicamente uma ciência que surgiu muito na área de agricultura, entende? Como entender colheitas e coisas do tipo, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E foi ficando mais perto da matemática. Como é que a gente fundamenta essa área de conhecimento mais formalmente, né? Então, isso foi uma evolução que demorou vários anos. Só que, eventualmente, a gente foi gerando cada vez mais dados também, entendeu? A partir da década de 50, foi surgindo cada vez mais dados. Então, você vê que vai caminhando de volta para aplicações, mas a computação também foi surgindo nessa época, entendeu? E a gente vai cada vez mais caminhando aqui para esses dois rumos, né? Que é uma estatística voltando para aplicações básicas e uma estatística andando para o meio termo entre aplicação e computação. Não que o conhecimento matemático não seja relevante ainda, mas isso é uma coisa que, quando a gente para sentar com algumas pessoas já da estatística que falam assim, até sinceramente eles falam, talvez o que aconteceu foi isso, né? Assim, a gente ficou um tempo preso na matemática, dando esse formalismo, e a computação gerou os dados, né? Então, teve que fazer essa junção de áreas para meio que assim, como lidar com essa grande massa de dados que tem hoje em dia. Então, a receita para você ser um bom cientista de dados, você tem que ser bom em computação e bom em estatística, entendeu? Eu até acho que vocês deveriam fazer outras matérias de estatística na graduação de vocês, entendeu? Assim, teria espaço para umas duas ICDs, ou para pelo menos uma estatística básica e um ICD, entendeu? Ou algo do tipo. Mas como vocês já fazem probabilidade, como a gente tem esse mundo de matérias optativas no departamento, vocês vão estar bem cobertos, né? Assim, é uma linha de pensamento controversa, né? Mais obrigatória ou mais optativa. Mas vocês estão bem cobertos. A gente vai entender um pouco sobre o que é aprendizado de máquina e eu espero que vocês já tenham um entendimento de probabilidade e álgebra linear. O curso, gente, de ciência e dados, ele tem um projeto grande no fim. Vou falar sobre a avaliação já, entende? E além disso, um bom cientista de dados sabe fazer boas perguntas, entende? E sabe criticar dados, ele sabe criticar pesquisas, sabe olhar para uma análise e falar assim, mas espera aí, talvez esse efeito seja por conta disso, não daquilo, entende? Então você tem que estar sempre vindo com boas perguntas de pesquisa e com boas perguntas em cima da sua análise também, entende? Se a gente pega o mundo, por exemplo, da pandemia, tem toda a controvérsia em torno da cloroquina, que é um assunto incrivelmente polêmico que dominou o Brasil por anos já, mas houveram estudos estatísticos iniciais mostrando algum efeito. Só que aquele efeito ele era espúrio, entendeu? E com o tempo você me faz uma pergunta, mas será que isso não é só porque foram tratados tantos pacientes na França, entendeu? Será que isso é porque naquela região tinha um efeito maior? Será que isso é porque, no geral, as pessoas se curam da doença? Que é a resposta mais simples, né? Então, todo esse trabalho inquisitivo, entendeu? Ele faz parte do mundo do cientista de dados. E esse é um motivo que eu gosto da área. Tipo assim,
E o bacana é que você pode fazer ciência de dados em basicamente qualquer coisa que você tem interesse. Não atualizei meu slide, esqueci dele esse semestre, né? Todo semestre eu acabo vindo para aqui. Esse ano, na verdade, faz 2 anos já. Então faz muito tempo que eu fiz slide. Se a gente procura, ou procurava em 2019, quais são os melhores empregos nos Estados Unidos, eu acho que isso é naquele site que compara, eu devia ter colocado a fonte, que compara o Glassdoor, né? Tipo, e se a gente vai atrás de qual é o melhor emprego, cientista de dados estava na primeira posição. Talvez até hoje esteja na primeira posição, tá? Tipo, dúvidas? Alguma coisa? Não, não, não. Então, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Tudo tranquilo. Certo. Tá. Alguns bons exemplos de ciência de dados, né? Tipo, novamente, né? Assim, talvez abrir o browser aqui seja melhor, para a gente meio que ir clicando. Hoje em dia, a gente tem essa noção, né, de hackeativismo, né? Tipo assim, como a gente consegue analisar dados para trazer, tipo, uma informação sobre o mundo, para talvez levantar podres políticos, talvez para entender um assunto bem relevante, né, no fim das contas, né, que seria política, né? Então, esse projeto já faz um tempo que existe, não sei se ele se mantém atualizando muito não, né? Mas o Senato de Amor era basicamente um projeto que não está abrindo aqui os stories, por algum motivo eles mudaram, entende? Ultimamente. Mas basicamente eles analisavam os gastos de deputados do governo brasileiro, né? E essas tabelas de dados são todas abertas para vocês baixarem e usarem, né? Tipo, olhar reembolso, olhar como os deputados gastam dinheiro e tudo mais. Então, isso é um ótimo exemplo de ciência de dados sendo usado para o mundo real. Um outro exemplo bom é a rede de análise COVID, entende? Tipo, se você for na internet, existe várias pessoas que estão pegando dados e basicamente analisando o que está acontecendo de Covid no Brasil, entendeu? Tipo, através de dados. Eu deveria ter atualizado meus slides para mostrar isso aqui para vocês, né? Mas basicamente assim, pesquisas sobre imunidade em Covid, né? Então aqui são cientistas que estão pegando dados de Covid, tem muita dado aberta de Covid, né? E trazendo essa informação, entende? Tipo, quais são as evidências de máscaras? Quais são as taxas de infecções? Quais são os dados que eles estão usando? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma série de dados, um mapa de casos de Covid, evolução histórica, etc e tal, entende? Tipo, não sei se tem algum mais simples, entende? Talvez isso aqui seja bem interessante, né? Tipo, basicamente uma análise de como é que está a cobertura do auxílio emergencial, entendeu? Então, tudo isso são projetos, esse aqui foi feito em junho de 2020, né? Tudo isso são projetos que vocês podem baixar dados e olhar, né? Tipo assim, tá aqui o número de beneficiários por unidade federativa do Brasil, tem São Paulo, Bahia, Minas, etc, né? Quantas pessoas estão ganhando dinheiro, né? Tipo assim, um mapa de pobreza que eles não fizeram, mas pegam assim da internet, uma noção, por exemplo, da correlação de pobreza com auxílio emergencial, então, tipo assim, por região. Tudo isso são dados públicos que você pode baixar, que você pode usar, entende? Já que o Serenata também é o que deu errado aqui como exemplo. Um outro exemplo que eu gosto muito, já faz muito tempo que eu botei na matéria, é esse capital dos candidatos, que ainda está online. Eu sei que eu tenho que atualizar um pouco esses meus exemplos aqui, mas também talvez esteja sem funcionar. Ultimamente eu estou sem bons exemplos aqui. Mas basicamente, o que você vê é num gráfico simples, como seria o patrimônio de um candidato em 2010, um patrimônio em 2014, entende? E você meio que consegue ver justamente com um gráfico simples o que está acontecendo com essas pessoas, né? Tipo assim, quem ganhou dinheiro, quem perdeu dinheiro. Aqui seria a linha de igualdade, né? E você vê quem ganhou mais ou menos dinheiro. Tudo isso são dados públicos, dados que vocês vão usar também nas listas do projeto de
vocês, entende? Entender taxas de mortalidade, ou entender taxas de vacinação, ou entender taxas de qualquer coisa, né? Quando vocês veem um gráfico, gente, como esse aqui, geralmente vocês vão ver que está aqui na tela, vocês não estão vendo minha câmera, né? Mas tem aqui na tela, eu estou sem câmera, né? Uma noção de incerteza, entende? Essa incerteza, por exemplo, essa estimativa de mortalidade por estado, ou por região, ou por qualquer coisa que seja, entende? Tem essa noção, assim, o quão confiante eu estou da minha estimativa. Isso se chama intervalo de confiança, que é o que a gente vai aprender também nesse curso, né? Quando você faz uma pesquisa do Ibope, quem você vai votar em tal ano? Tantos pontos para mais, tantos para menos. Né? Isso são conceitos estatísticos que vocês vão ganhar aqui no curso, né? Tipo, isso aqui é um outro exemplo também. Esse eu realmente acho que ainda vai estar online. Eu fui pego meio que de... Já tem aqui meio que falando, né? Que não vai estar online, assim. Fui pego de surpresa esse ano, esse semestre. Até semestre passado estava mais... Ou que esses exemplos, né? Onde basicamente aqui a gente tem o uso de palavras por professores para cada gênero, né? Professoras e professores, né? Tipo, tem aqui homens e mulheres, azulzinho, meio, laranjinha, female, né? E a gente vê como que as pessoas fazem reviews no ratemyprofessor.com e como é o uso de cada palavra aqui, entende? Tipo, kids é bem mais usado para revisar professoras da psicologia, entende? Isso é um exemplo interessante para você achar, por exemplo, vieses de gênero, né? Tipo, se você colocar talvez bad teacher, né? Já é um exemplo que está aqui, né? Tipo, você vê que as pessoas tendem a dar notas piores para professores, entende? Tipo, isso é um viés de gênero, entende? E aqui você vê que a única área que se inverte talvez seja matemática, até na computação. A coisa fica nesse sentido, né? Então, onde é que está a computação aqui, né? Por exemplo, tipo, o site é computação, o código é computação, processar esses dados é tudo computação. Onde é que está a estatística? No gráfico, entendeu? Por isso que é bom ter os dois conhecimentos, né? Tipo, e não só isso, onde é que está o problema? Sabe? Qual é a boa pergunta aqui? A boa pergunta aqui é, existe esse viés de gênero no uso da linguagem? Entendeu? Então, normalmente, eu vejo ICD como uma matéria inicial para vocês começarem a aprender a fazer essas coisas. Alguns de vocês vão preferir criar sites com dados, outros vão preferir gerar novas visualizações. Outros vão preferir trabalhar mais com a parte de aprendizado de máquina, mais baixo nível. Né? Então, a matéria meio que traz essa abertura, né? Ou essa noção inicial para vocês. Né? Vamos em frente. Aqui é um outro exemplo bem interessante também. Também continua online. Entende? Esse pesquisador fez muito sucesso, basicamente entendendo outra questão que é muito relevante, né? Assim, por isso que eu falo que você pode fazer ciência de dados com tudo, né? A pessoa quer saber apenas qual é a diferença entre esqueci, né? O tempo que você ganha quando você tem um filho, assim, né? Tipo, maternidade e paternidade, né? Então, assim, para cuidar da sua criança nos Estados Unidos. Porque no Brasil, tudo isso é na lei, né? Mas nos Estados Unidos, tudo isso vem de cada instituição. Então, isso aqui é um pesquisador preocupado com a universidade, né? Preocupado com a vida acadêmica, entende? E aqui você meio que vê o quanto de tempo de licença, maternidade ou paternidade você ganha, né? Em cada local, entende? E é muito interessante, que a gente meio que pode ver isso por escolas públicas e particulares. A gente pode ver isso por região também, entende? Meio que botar uma cor por região. A gente pode ordenar pelo tempo de licença, entende? Que é o exemplo que eu faço quase todo semestre. Você vê que tem vários estados que basicamente não dão licença nem maternidade, nem paternidade. Ah, Flávio, isso é só um site bacana. Não, isso é uma pesquisa científica bem feita, né? Tipo assim, tem vários, tem um paper aqui que você pode baixar e ver, né? O site é só para divulgar a, a ideia, né? E isso ajuda as pessoas a decidirem onde elas querem trabalhar, entende? Ou qual lugar elas querem morar. Ou até gerar uma crítica, né? Porque eu estou nesse canto, se aquele canto é melhor, entende? O que é que eu faço para mudar esse meu local? Então, tudo isso, eu espero que vocês aprendam um pouco aqui na matéria. Dúvidas? Ok? Sem dúvidas? Então vamos seguindo em frente. Plano de curso. Vamos lá.
Tipo, a matéria de CD é quebrada em 4 partes. A primeira parte eu chamo de exploração de dados, onde basicamente vocês vão aprender um pouco como manipular tabelas, o que é controle, o que é teste, uma revisão de probabilidade, um pouco de estatística básica, etc. Entende? A segunda parte da matéria se chama teste de hipóteses, então seria meio que uma introdução à estatística clássica resumida, uma área que já foi muito controversa, já falaram muito mal delas, mas quando a gente pega a pandemia, tudo é feito com teste de hipóteses, né? Tipo, não que testar hipótese cientificamente seja errado, né? Assim, tem também um pouco de método científico nessa parte, mas os ferramentais, tipo p-valores e tal, já foi um pouco criticado no passado, mas isso é a base da ciência com dados que a gente tem hoje. Vocês vão aprender sobre isso na aula. Regressão, que você já deve ter visto em álgebra linear computacional, mas aqui a gente vê outra visão da regressão. Regressão linear, via verossemelhança, que vocês não viram, mínimos quadrados talvez já viram, revisa, e a noção de viés e variância de modelos de regressão. E um pouco do beabá de aprendizado de máquina. Regressão logística e KNN são duas ferramentas, mas o que importa mesmo é você aprender o que é conjunto de treino, validação, teste, e o que são modelos complexos e modelos simples através de regularização. Cada parte dessa ocupa mais ou menos um mês da matéria, 4 meses no semestre, então a gente meio que fecha a nossa matéria. Tá? Como é que é ICD no ensino remoto, né? Então, deixa eu mostrar para você aqui um pouco como é que é a matéria. Revisando aqui, deixa eu pular aqui essas coisas todas. Não quero abrir isso, não quero abrir isso. A matéria de ICD tem um site, em que vocês vão ter toda a informação de avaliações, já falo sobre isso, qual é o nosso calendário, um pouco do projeto que eu queria ter escrito mês passado, não escrevi direito. Opa, aqui tem datas para corrigir, vou corrigir essas datas que estão um pouco erradas, né? E uma guia para vocês meio que seguir a matéria. Além disso, cada aula tem um notebook que vocês podem ler diretamente do site em português, entende? Tipo, cheio de errinhos, cheio de typos, entende? Não é a melhor escrita do mundo, é mais focado no código, na ideia, mas dá para acompanhar, para vocês aprenderem a manipular dados, entende? E no calendário tem as nossas referências, entende? Todo o material de CD, propositalmente, é feito com livros que são abertos. Infelizmente, são livros que são em inglês, entende? Mas a gente tem o nosso site também com o mesmo material resumido em português. Em essência, ICD vem de 2 livros, de 2 matérias que é feito lá fora. Um se chama Data 8, que é a segunda referência, não é a primeira, porque essa é uma matéria de primeiro período e fica muito básica para alunos de quarto período na computação. E outro que é o Data 100, entende? Que é basicamente um livro que cobre o que a gente está falando aqui, ciência e dados no geral, tabelas, exploração, modelos lineares, classificação, entende? Então, todos os tópicos estão aqui também, de forma que vocês meio que possam, basicamente, clicar, ler e entender. Um pouco parecido com o site que eu montei, embora o site deles é mais organizado do que o meu. Assim, realmente eles têm mais recursos e mais pessoas. Mas com o tempo eu vou melhorando a página de CD para ficar um pouquinho melhor também e um pouquinho mais fácil de vocês lerem. Mas todo o material está aqui online. Além de ter o material aqui online, né? Vamos, opa, desculpa. Está aqui na sala, né? Então, basicamente, você tem um notebook Jupyter por aula, mas você fala, pô, Fábio, isso aqui não é um notebook Jupyter, isso aqui é basicamente um site, né? Você pode clicar aqui no Colab, que você vai abrir o material no Colab direto, se você quiser meio que rodar isso já do browser, entende? E meio que mudar o código. Tem esses códigozinhos HTML um pouco estranho, mas essencialmente você vai ter código aqui para rodar, entende? Quem nunca usou o Colab é basicamente um ambiente em que você consegue programar em Python, em R da Google e fazer análise de dados e rodar modelos. Né? O Google meio que dá esse recurso computacional de graça para a gente. E daqui a gente meio que consegue ir rodando e vocês podem ir brincando, embora está um pouco lento aqui hoje, com a matéria, com o mesmo material que está lá no site. Né? E se você meio que rodar tudo isso, em algum momento eu vou mandar rodar tudo isso aqui, então, vai saindo cada códigozinho desses.
Ah, Flávio, eu prefiro... Tem até um terminalzinho para brincar. Ah, Flávio, eu prefiro... Aí tá aqui um plot, né? Saiu um gráfico, basicamente vendo moedas sendo jogadas para cima, né? Eu prefiro, talvez, trabalhar local. Todo o material pode ser clonado. Se você já usou o Git, né? Você rodar a chamada Git clone. Você vai basicamente criar uma cópia da página da matéria local para você usar, entende? E com essa cópia para você usar, entende? Quem não é acostumado com terminal pode baixar o GitHub gráfico no Windows, que também funciona. E basicamente essa cópia que vocês podem usar, entende? GitHub.io, dá um zoom, 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 zoom. Entende? Vai ter aqui uma pasta Lessons, entende? Aqui vai ter uma pasta Lessons, que vai ter os notebooks também, para você, basicamente, rodar direto, né? E, bom, é isso. Então, você consegue meio que ou baixar o material e rodar aqui um Jupyter Notebook e meio que ter o material pronto para você rodar, entende? Aqui vai ter um notebook que a gente meio que pode rodar localmente e brincar e executando. Isso aqui sai depois do git clone, né? Porque eu estava clonando aqui, já tem uma cópia local antes, mas eu tenho agora aqui uma pasta com a mesma coisa, entende? Quem é mais acostumado com gráfico, né? Com a parte gráfica, né? Então, basicamente aqui, eu vou ter uma pasta onde em Lessons vai ter os notebooks aqui, nesse formato YPNB, né? Para você meio que baixar e rodar. Vai ter também algumas outras coisas que eu não vou usar muito, mas dá para vocês baixarem e brincarem com isso aqui direto de casa, ou rodar no Colab, quem quiser usar Colab também para brincar com o código da matéria. Então foi um esforço, assim, não é perfeito não, gente, mas foi um trabalhinho manter tudo isso online para vocês, né? Então espero que vocês gostem. Nós vamos ter, basicamente, isso aqui está errado. Vamos ver aqui no, vamos voltar aqui para o nosso site. O site atualizei hoje, só para garantir que eu não estou com material mal feito. Nós vamos ter aqui de avaliações. Entende? Sabia que está um pouquinho diferente, né? Nós vamos ter basicamente 30 pontos no nosso projeto. Nós vamos ter basicamente listas que vocês vão ter que entregar ao longo do semestre e algumas perguntas simples que vocês meio que respondem, meio que um ponto por aula ou por quiz. Tem mais ou menos umas 20 e poucas aulas, né? Alguns vão ter código, eu vou ver se eu atualizo para ter código esse semestre. E tudo isso já está sendo postado aqui no Moodle. Entende? Cada aula vem com perguntas que eu vou melhorar mais. Você vê que aqui tem duas aulas sem perguntas, é porque elas tiveram problemas no semestre passado e, bem, eu vou melhorar as perguntas e as listas eu também quero ver se eu melhoro esse semestre. É uma coisa que eu vou falhando todos ano, mas eu quero dar uma melhorada nessas listas esse semestre. Então, não tem prova no ensino remoto. Eventualmente, quando voltar ao ensino não remoto, eu volto a ter provas. Eu prefiro colocar mais pontos no projeto, entendeu? Para vocês, meio que assim, gastar mais tempo, né? Investir um pouco mais de tempo nisso aí, entendeu? Tipo, que é bom, entendeu? É uma coisa que eu acho interessante para vocês fazerem, entendeu? O projeto é tema livre e é em equipe de 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas, né? Cada aula vai ser um vídeo com um link dos livros, já coloquei, uma avaliação pequena, um quiz por aula. E basicamente a cada módulo eu fecho as entregas dos quizzes, né? As aulas são assíncronas. Vou apresentar aqui. As aulas são assíncronas, tá falando bem assim? Algumas aulas eu escrevo no papel, tem erros, tem qualquer problema, fale comigo. Entende? Que eu tento corrigir a aula e o slide. Né? Como é esse mundo de material distribuído em site, Moodle, vídeo, slide, né? A chance de ter erro em algum não é zero, mas a gente vai corrigindo. As aulas é sempre o mesmo link que você já tem e vai aparecer no Teams também, quando você entrar no Teams, dá uma cópia do link para vocês usarem. E basicamente, né, eu vou gravar a aula no Teams. Eu sei que não é perfeito a gravação do Teams, alunos reclamam que às vezes a rede fica ruim, etc, mas
é a forma que a gente tem para gravar a aula síncrona. Esse meu computador, ele é muito pequeno, ele não dá conta de fazer uma gravação pesada, entendeu? Isso aqui é basicamente um tablet que eu estou tendo que trabalhar no momento. Então, assim, vai ser gravação na nuvem mesmo, no Teams, entendeu? E só para a gente terminar aqui, né? Antes de ver dúvidas de vocês, falar do projeto, né? Nós estamos vivendo num mundo muito atípico, entende? Tipo, nós estamos no meio de uma pandemia, e não só estamos no meio de uma pandemia, a universidade já é por si só um ambiente estressante, entende? Então, qualquer problema com a matéria, falem comigo antes, ou procurem colegiado, qualquer coisa logo, entende? O mais rápido possível. O plano de curso de vocês no ensino remoto, ele é individual de cada um de vocês, mas o que eu estou percebendo é que cada vez mais professores estão fazendo coisas assíncronas com muito trabalho, entendeu? Então, assim, às vezes você acha que vai dar conta de tudo, talvez você não dê conta de tudo, entendeu? Então, tente pensar nisso e reconsiderar seus planos, né? Você não sacrifique seu bem-estar pelo custo, não. Ainda mais na pandemia, né? Tipo, eu sei que é um momento complicado para todos. Do meu lado, eu tento postar os vídeos da aula na semana anterior. Isso aí era antes, eu já postei todos, né? Então quase todos já estão online. E a ideia é que dá para fazer quase tudo, ver o vídeo, ler o material e o quiz em 1h40 de aula. Entendeu? Os vídeos são mais ou menos 1 hora apenas. O texto é curto, o quiz também é curto, né? Isso aqui é slide antigo também, que eu não atualizei, mas basicamente a gente já está valendo na matéria, né? A matéria já está acontecendo agora. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Tiago Araújo e Hélio Victor, quem fala. Tiago primeiro, para ver se está primeiro. Está me ouvindo, professor? Sim. Boa tarde, primeiramente. Professor, Boa eu tenho duas dúvidas. Uma é o seguinte, eu estava olhando rapidamente quando o senhor mostrou o Git, os conjuntos de dados, eles já estão baixados dentro do Git do senhor, para caso eu clone, ou a gente vai ter que baixar eles à parte? Essa é a primeira dúvida. Certo. E a outra é que eu reparei que você falou que toda semana vai ter as aulas, elas já vêm com os quizzes, né? Os quizzes, eles são no tempo, por exemplo, das 24 horas da aula daquele dia, por uma semana, Não, como é que é isso é os só dados? uma tentativa. Você tem até o dia 7 para fazer os quizzes da primeira módulo. Ah, entendi. Entendi. Mas E a normalmente gente vai isso ter. está quase estático, mas é um pouco dinâmico. Eu vou botar mais quizzes aqui e eu quero botar algumas perguntas de código também. Então eu vou colocar mais material, né? Vai surgir mais material aqui. Mas no geral, você tem um mês para acabar, tá? Perfeito, professor. E as aulas síncronas, elas vão ser. A gente, sei lá, vai ter uma aula síncrona semanal, quinzenal? Ou como é que o senhor está pensando em organizar isso? Ou vai ser meio que assim, essa matéria aqui vai precisar de uma aula síncrona, coisa do tipo? Ó, o que eu fiz foi o seguinte: a cada um mês, eu dou uma aula síncrona de revisão, certo? Onde eu meio que faço uma revisão do assunto. Eu já tentei fazer aulas síncronas de código, semestre passado, mas eu percebi que ia vindo cada vez menos alunos, então já está aqui gravado que seriam umas aulas síncronas de código, entende? Com a matéria é assíncrona, eu entendo vocês meio que acabarem focando. Porque assim, quando a matéria é assíncrona, gente, eu sei que você vai dizer assim, eu trabalho de dia, eu vou estudar de noite, eu vou, sei lá. Entende? Então, o que eu percebi é que uma aula síncrona por módulo já é bom, só que eu tenho aqui as gravações de algumas aulas de dúvidas do mês passado. Eu estou disponível em todo o horário de aula para tirar dúvida, entende? Eu posso abrir essa aula, tipo assim, quarta-feira, se tem dúvida. Tipo, me manda uma mensagem aqui no fórum, vou até aqui um fórum assim, tipo, olha, eu quero tirar dúvida, Flávio. Então, na quarta-feira eu vou logo e tiro dúvida com vocês, entende? Tipo, ou na segunda ou na terça, eu basicamente tenho a hora da aula para dedicar à matéria, entende? E além disso, é isso. E assim, eu basicamente vou gravando conteúdo novo e colocando aqui para ajudar vocês. Vocês veem que não é perfeito, não. Assim, tem alguns assuntos que ainda está sem material, são poucos. Alguns assuntos eu posto um vídeo de outro lugar para ajudar também, mas a ideia é ser uma coisa mais EAD. Entende? Essa foi a forma que eu achei mais confortável no ensino remoto. Eu sei que alguns alunos não gostam, mas vocês já são tipo quarto período, né? Ou é quinto período, você deixa quarto período, né? Então, assim, eu realmente acho que vocês têm que sentar, entender, e eu vou tirar dúvida e cobrar o projeto, né? Assim, é uma forma que
É uma forma que eu acho que funciona bem, dado que o mundo está muito ruim. Entende? Tipo assim, não fica aquela Entendi. pressão direta. Mas, novamente, qualquer problema pode falar. Não, Tá beleza, claro, beleza. Tiago? Beleza, Tá. professor, obrigado. Hélio, Oi, professor, tudo bom? O meu. Tá me ouvindo? tô ouvindo, sim. Ah, tá. Eu queria saber mais sobre os quizzes. Tá. É, eles são avaliativos de fato ou eles são tentativos? Por Eles são exemplo, avaliativos, só tem uma chance. não, sim, mas eu estou dizendo no sentido de eu, por exemplo, tenho um quiz com duas questões de marcar e eu erro uma questão, por Certo. exemplo. Aí vai ser tirado, provavelmente um ponto Perde só cada uma quiz. questão. Perde só uma questão. E se eu errar essa questão, eu tiro zero. É isso Isso. ou tentar. Isso. Ok. Você vê que tem mais ou menos 23 quizzes postados já aqui, entende? Cada um vale um ponto. Só que eu posso postar mais coisas também. Eu quero postar umas perguntas de código, sabe? Talvez eu mude aqui alguns deles para ter perguntas novas. Mas é basicamente um ponto por quiz de 0 a 1. Você pode tirar 0,5. Tá claro? Hélio. Ok. Obrigado. Boa parte da nota, gente, é o projeto e as listas. Vocês estão percebendo isso, né? E as listas são maiores, é mais código, e o projeto é maior, é mais cota. Então, realmente é uma matéria, tipo assim, de colocar muita coisa na programação. Os quizzes, no fim das contas, não valem tanto, né? Mas as listas de projetos valem mais. As listas sempre é um problema todo semestre a avaliação, por isso que eu quero tirar pelo menos uma semana para rever, assim, se eu consigo fazer uma correção automática, fazer alguma forma de ver plágio no Moodle, sabe? Eu tenho uma ideia boa que eu vou deixar essa semana para lançar as listas para vocês. Numa forma que não dependa assim do monitor baixar e ler e rodar todas elas. Né? Tipo, aí fica bem mais interessante. E é isso. E assim, se vocês não tiverem mais dúvidas da logística da matéria, né? Tá quase tudo postado já. Tipo, e eu vou agora dar aula do assunto. Entende? Tipo assim, eu tenho um assunto para hoje. Hoje é uma aula um pouco mais longa, mas eu quero gastar um tempo. Ah, tenho falado do projeto, né? Mas eu quero gastar um tempo falando da matéria também hoje. Dúvidas no chat? Vamos olhar. Não tem dúvidas no chat. Estou vendo aqui chat que eu tô... Bom. O projeto tem mais ou menos 70 pessoas aqui. Tem duas que não estão na turma TN, então eu vou colocar, mas vai dar literalmente. Acho que tem agora 68 alunos, ou seja, vai dar 70, certinho. Então nós teremos basicamente muita gente para fazer projeto. Tentem formar equipes, gente. Assim, eu peço isso sinceramente mesmo, assim, por favor, porque Discord, chat do Teams, WhatsApp, live, etc., é a forma que vocês têm de ter uma vida universitária um pouco mais normal, entende? E eu gosto do projeto em equipe para vocês discutirem um tema e meio que todo mundo ajudar e trazer alguma coisa em cima daquele tema, certo? Então, tentem montar equipes. Vocês ainda são uma turma, isso aqui é o terceiro semestre de ensino remoto, né, que se conheceram pessoalmente, eu acho. Entende? Então, assim, tentem montar essas equipes e trabalhar uns com os outros. Então, o projeto vale muito. E o projeto tem várias entrevistas, entendeu? Tipo assim, a gente realmente tenta. Isso funcionou muito bem no semestre passado. São 3 entrevistas, mais uma entrega final, mais dúvidas que você pode tirar em qualquer momento para fazer um projeto bacana. Já tem exemplo de projeto bom no Moodle. Eu vou botar mais exemplos. Tem muito projeto bom no semestre, né? Porque o tema é livre. Aí, assim, eu vou criar um canal para cada grupo no Teams, vocês podem conversar. Quem preferir um Discord, seu um WhatsApp, seu pode usar também. Entendeu? Mas o mais bacana do projeto é essa noção do tema livre, entende? Tem gente que analisa filme, tem gente que semestre passado analisou se alunos que namoram têm notas menores. Baixaram uma base americana que fez essa entrevista. Tem gente que analisa basicamente dados de futebol, ou dados de League of Legends, ou dados de Pokémon Go, ou dados de música, ou dados de política, quem gosta de política, ou dados de Covid, quem gosta de Covid, ou dados, tipo assim, bicho, tem muitos dados hoje em dia online, entendeu? E basicamente dados de IBGE, dados de escolar, entendeu? Então, basicamente, vocês têm 4 meses para pensar assim, pô, o que, é que seria uma análise bacana que eu posso fazer, né? Então, eu realmente espero que vocês se empolguem com essa análise. Então, se não tiver mais dúvida sobre o projeto, deixa eu só passar aqui agora
na primeira assunto da matéria mesmo oficial, entende? Para gastar essa 1h30 hoje. Eu sei que a Prograde meio que pede apenas 50 minutos de matéria, mas assim, eu gosto de já passar esse assunto logo hoje, já ter isso coberto, entende? Que eu vou gravar e colocar online, e aí já começa com a matéria simples para vocês. Então, se ninguém tem dúvidas, ninguém levantou a mão, entende? Vamos passar rapidinho pelo assunto da matéria. Já mostrei o repositório, já mostrei o código, já mostrei o site. Então, vamos lá. Tipo, qual é a grande motivação de ICD? Entende? Aí, assim, novamente, os desenhos estão ficando um pouco mais antigos, né? Assim, já está em 2021, a matéria já existe faz um tempo, mas a ideia ainda se mantém. Que é comum a gente hoje em dia ler uma reportagem que fala algo como, olha, tá liberado, você pode comer chocolate, chocolate vai fazer bem para a sua dieta, ou qualquer coisa do tipo, né? Cloroquina vai curar Covid, tratamento precoce funciona, ou seja lá o que for, entendeu? Só que todas as perguntas, elas deveriam ser respondidas através de análise de dados. Não que estatística é uma forma de fazer pesquisa científica, a ideia aqui não é vender isso, mas estatística, com certeza, é um dos maiores ferramentais para se fazer pesquisa científica, entende? E basicamente o que vocês veem hoje em dia é esse ciclo, que é um quadrinho meio antigo, né? Em que alguém faz uma pesquisa, e essa pesquisa é algo tipo assim, olha, existe uma correlação entre A e B com tal força, entende? E eu quero que na matéria vocês aprendam a entender isso aqui, o que é essa correlação. Porque, eventualmente, o que a gente meio que chega é alguma noção bagunçada de causa e efeito, onde alguém fala assim, se eu fizer isso, eu evito B, entende? Só que a gente tem que entender exatamente o que é essa causa e efeito e o que é que a pesquisa mensurou e quais são as falhas dela e como é que a gente interpreta tudo isso, né? Então, um estudo estatístico, de certa forma, a grande preocupação de ciência de dados é achar noções de causa e efeito. Quando a gente faz aprendizado de máquina, eu quero prever se alguém tem câncer. É uma noção de causa e efeito, né? Fazer um modelo que prevê, de acordo com a quantidade de cigarro que você fuma, se você vai ter câncer. Causa e efeito. Eu quero fazer uma. Aí posso fazer um modelo de aprendizado de máquina. Eu quero fazer uma pesquisa para saber se uma vacina funciona. É causa e efeito. Como é a vacina funcionou ou não. Entendeu? Então, o estudo estatístico está preocupado em entender como uma variável aleatória y responde a mudanças em x. Quando eu altero x, como é que y reage? Quando eu vacino alguém, como é que a pessoa reage? Tudo isso é feito embasado com dados, hoje em dia. Qual é o efeito de uma página na compra de produtos? Você vê que a Amazon, por exemplo, ou Netflix, vivem na página principal para vocês comprarem mais e passarem mais tempo online. Qual é o efeito de uma emissão de CO2 no clima? Entende? A gente tem dados para isso, uma correlação entre CO2 e clima. Mulheres que fumam e usam anticontraceptivos, qual é o efeito disso em algum tipo de câncer? Entende? Qual é o efeito disso em trombose ou algo do tipo? Né? Tudo isso são pesquisas de dados. A gente coleta os dados e vê um efeito estatístico, né? Desemprego induz crimes, a vacina reduz mortalidade, já aprendemos que sim. Entende? Então, essas são as perguntas que eu quero que vocês façam no projeto, entende? E meio que respondam ao longo do nosso curso, né? Então, o trabalho de cientista de dados é focado em formular essas perguntas, o que a gente quer resolver, quais são as nossas hipóteses de pesquisa, adquirir os dados, porque às vezes tem uma pergunta que os dados não resolvem. Então, ou você coleta dados, faz uma pesquisa para realmente gerar os dados, ou você muda a pergunta, entende? E também você tem que aprender a organizar os dados, tratar os dados e tudo mais, que é a primeira parte do curso para fazer essa análise bem feita, né? Análise exploratória, gente, tipo assim, aqueles gráficos que eu mostrei para vocês no início da matéria, tudo aquilo era análise exploratória. Bons gráficos, boas análises, vendem uma ideia muito bem. Entende? Tipo assim, você vê um gráfico e fala assim, nossa, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, entende? Então, toda essa noção de pegar correlações, sumarizar dados, gerar uma noção visual dos dados é muito interessante. Então, essa é a primeira parte do curso.
E a segunda e terceira parte do curso tem a ver com previsão e inferência. Tipo, quando eu faço um teste de hipótese estatístico, tem a ver com prever, tipo assim, eu sei que se eu tomar a vacina no futuro, vai funcionar, porque eu fiz um intervalo de confiança, eu vi um efeito estatístico real, e eu sei que a coisa vai dar certo. Ou prever o preço de um apartamento com base na área, seria aprendizado de máquina. Ou prever se alguém tem câncer com base numa imagem, seria também aprendizado de máquina. E hoje eu vou focar um pouco nessa noção de qual problema nós queremos resolver, né? Porque se a gente fosse pensar exatamente o que a gente está atrás, é de uma noção de causalidade. É uma noção assim, ao fazer isso, tal coisa ocorre, né? E causalidade na física é um conceito que às vezes a gente sabe exatamente como vai ser, né? Tipo assim, se eu aperto o interruptor, a luz acende. Ou, por exemplo, se eu, sei lá, é, bato, toco no instrumento musical, vai sair uma nota, a onda vai andar, entendeu? Agora, com dados, é difícil fazer isso, né? Tipo assim, como é que eu defino causalidade para ciência de dados, né? Então, a gente está atrás de responder perguntas como assim, responder perguntas, desculpa, desse tipo, chocolate faz bem para a saúde, o carnaval faz bem para a economia, mudar o release do código deixou o código mais rápido, né? A gente quer trazer essas respostas de causa e efeito. Chocolate, saúde, vacina, mortalidade, carnaval, economia, código novo, velocidade, né? X e Y. Agora, como eu falei, né, em sistemas físicos, a causa e efeito vem de interações de leis. Interruptor vai ter a luz, se a lâmpada não tiver queimada. Só que ciência de dados não tem esse modelo do mundo como a física, né? E é muito complexo, assim, isso aqui é só uma coisa, no geral, da graduação de vocês, assim, a graduação de vocês é feita de pequenas partes, mas nunca percam o foco do todo. O todo da matéria é causa e efeito. A gente vai entrar em matemática, vai entrar em código, mas a gente vai estar sempre atrás de causa e efeito. E a gente vai aprender agora, no resto da aula de hoje, um pouco de onde vem essa noção de causa e efeito na estatística. Né? E isso vem através dessa pessoa chamada Ronald Fisher, que é basicamente quem inventou boa parte da estatística moderna. Uma pessoa muito controversa, opiniões que para hoje em dia não seriam bem aceitas. Uma delas que ele morreu fumando, simplesmente porque ninguém tinha mostrado para ele que fumar causava câncer. Ele tinha outras opiniões polêmicas, mas assim, o que ele fez de bem feito, fez de muito bacana, é o seguinte: ele trouxe esse arcabouço de como é que eu sei que A causa B através de dados. Tá? E o que ele fez foi pensar num protocolo de controle, randomização e replicação. Vocês devem estar cansados de ler sobre isso no mundo da pandemia. Grupo de controle de vacina, grupo que recebe a vacina, tem que ser replicável, tem que ser randomizado. Quem criou esse pensamento foi Fisher. Entendeu? E o que Fisher estava atrás era basicamente estudar o efeito de reagentes em uma colheita. Então ele queria saber assim, eu tenho uma fazenda, eu tenho um solo, eu vou colocar alguns compostos químicos nesse solo e eu quero saber se eu vou ter uma colheita de maior sucesso ou de menor sucesso. Se eu vou colher mais morangos ou mais peras, ou seja lá o que ele queria colher na época, não sei dizer, realmente não sei dizer, né? Mas ele queria meio que ver esse efeito da colheita com os seus reagentes, né? Só que aí ele começou a pensar, né? Tipo, pare para pensar um pouquinho aí vocês. Essas aulas online são meio chatas de interação, eu sei, mas pensa um pouco assim por alguns segundos, pelo menos. Né? Se eu faço esse experimento no verão, entende? Tipo, o sol não pode afetar o meu experimento. Se eu faço numa época chuvosa, a chuva não pode afetar o meu experimento, né? Se eu faço esse experimento num lugar propício para uva, entende? Eu consigo replicar num canto que não tem uvas, né? Quando você pega qualquer pesquisa de dados, gente, é esse tipo de perguntas que vocês têm que fazer sempre, entende? Tipo, será que não tem alguma variável que afeta o meu resultado? Entende? E Fischer perguntou isso. E foi aí que ele falou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar tudo, entende? Então, o que ele pensou foi, tipo assim, pegar uma região pequena, quebrar em lotes, entende? Aqui você tem os vários lotes em que foi quebrando, aqui com os rótulozinhos dele, com a colheita de cada um, entende?
Alguns são controle e outros são realmente com o reagente. E ele meio que colocava a única diferença de um lote para o outro era o reagente, na mesma época do ano. Só que ele pensou até isso, tá, mas espera aí, eu não posso colocar reagente só no quadrante A, porque talvez o quadrante A seja melhor. Isso tem que ser randomizado, então eu tenho que jogar uma moeda para cima e dizer assim, vai ter reagente, não vai ter, vai ter reagente, não vai ter, vai ter reagente, não vai ter, vai ter reagente, não vai ter. Então assim, ele joga uma moeda para cima para cada quadrante desse, entendeu? Sem nenhum viés, é realmente uma moeda mesmo. E ele tem que garantir que esse estudo possa ser replicável no futuro, entende? Então, você meio que publica o artigo, meio que mostra a metodologia para alguém conseguir replicar isso no futuro, entende? E várias vezes que eu faço esse experimento, tem que ter o mesmo efeito. No mundo da vacina foi igual, né? Você pegava várias pessoas, dava vacina e via qual era o efeito. Então, isso é o experimento randomizado controlado. 50% de algo, ou de alguém, ou de uma área, ou seja o que for, recebe um tratamento, outros 50% não. Os 50% são aleatórios. E vários experimentos desses foram feitos ano passado. Tipo assim, teve experimento no México em que escolhia aleatoriamente num bairro 50% das famílias para receber auxílio emergencial, outros não recebiam, e via como isso aumentava crianças na escola, que é o bem-estar social. Entende? Basicamente, eles viram isso de uma forma um pouco injusta, eu sei, que é, por um tempo algumas pessoas não recebiam aquele auxílio, mas é a forma de você fazer o efeito. Você separar o efeito. Você vê que tal recebe, tal não recebe, como é que eu mensuro a minha variável. O mundo de Covid, para quem acompanhou, basicamente a vacina moderna, né, uma das primeiras que saíram, eles começam vacinando 30 mil pessoas, só que dessas 30 mil, 15 mil aleatoriamente é placebo, 15 mil é vacina, entende? E depois de meses, 3, 4 meses, eles percebem que 100 pegaram Covid, entendeu? Aí só depois você percebe que 100 pegaram Covid, é que você vê quantos foram vacinados e quantos foram do grupo de placebo. E você vê a razão de 5 por 95 para ver, um menos isso, para ver o quão protegido você é, entendeu? E você tem que fazer isso para a mesma população. Porque senão você não vai ter replicação. Pega a Coronavac, por exemplo. Por falar, a Coronavac é menos eficiente. A Coronavac teve um grupo de mais médicos sendo vacinados. Entende? Tipo, então, você está comparando populações diferentes. Por isso, não se compara diretamente a eficácia de vacina, entende? Uma com a outra. Mas a gente sabe que todas são eficazes. Entende? E é isso, né? Assim, se eu faço idoso, criança, médico contra não médico, etc. Né? Então, a gente ainda está aprendendo um pouco sobre as vacinas, mas a noção de que elas funcionam já é dada, entendeu? Desde que elas foram criadas, vacinas no geral. Mas o que eu estou querendo levantar com essa questão aqui, meio que desempilhando a cabeça, é o seguinte: a gente pode contestar o experimento. A gente pode contestar o experimento e falar assim, tá, mas será que vai funcionar para tal caso, tal caso, tal caso, tal caso? Isso é ok, gente. Mas se você entenda o que foi o experimento, o que ele responde e como progredir a partir dali. A gente vê, sim, que tem alguns problemas, mas a coisa vai funcionando. Tem algum erro, né? A AstraZeneca fez erros na pesquisa, mas também deu certo a vacina. Então, isso é a noção dos grupos, randomização, controle, aleatorização, entende? Para você meio que chegar nessa resposta final. Tem vários casos bem interessantes que já foi feito no passado. Tipo assim, vacinação de crianças é um caso que é bem maluco também, que para isolar as variáveis é muito complicado. Uma sala de aula pode importar, entende? A renda da criança vai importar, de onde ela vem, etc. Então, assim, é um controle muito grande pegar uma população bem representativa, 50% recebe ou não, isolar qualquer variável possível e chegar na resposta final, que a diferença entre elas foi só aquela vacina. Tá claro? Claro que eu fiquei meio que divagando um pouco aqui hoje. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos todos aqui, tá? Tá. Aí vem a dúvida de vocês. Mas peraí, Flávio, nesse curso de ciência de dados, a gente vai fazer um experimento randomizado controlado? Você vai mandar a gente, de certa forma, intervir no mundo? A grande resposta é que não. Entende? Então, essa aula de hoje, essa primeira aula, é meio que um banho de água fria, falando assim: olha, existe essa coisa fantástica,
que é o experimento randomizado controlado, ele consegue tirar noções de causalidade, ou vínculo noções de causalidade para você, como um aluno, né? Como um pesquisador, como um cientista. Só que boa parte das análises hoje em dia, a gente não tem um estudo controlado. Mas a gente pode pegar o pensamento do estudo controlado e trazer uma noção evidencial muito interessante, né? Tipo, então, basicamente, uma ciência observacional é aquela ciência que a gente não pode interferir no meio. Os projetos de vocês vão ser ciências observacional, entendeu? E como a gente não pode controlar o meio, a gente está fazendo um estudo observacional. E isso eu preciso fazer na matéria. Embora em 2 ou 3 momentos eu volte para a causalidade, só para meio que fazer assim, lembrem do todo. Lembrem do todo. Entendeu? E basicamente, por exemplo, o que é um estudo observacional, né? Você pode pegar uma população, tipo aqui, e fazer assim, olha, quem come chocolate ou não, entende? Você vê quem come chocolate ou não, e você depois mistura. Olha, quantas pessoas têm uma doença ou não têm uma doença, entende? Mas eu não interferi na turma, entende? Tipo assim, eu não escolhi pessoas para comer chocolate ou não. Aí qual o problema disso? Eu não isolei todas as variáveis, entende? E se eu não isolei todas as variáveis, eu posso estar vendo um efeito, por exemplo, olha, o chocolate vai talvez ter uma ação de reduzir infarto, simplesmente porque vocês são todas pessoas novas, entende? Talvez não tenha nada a ver com o chocolate, né? Então, assim, isso é um slide muito controverso na matéria, eu vou avisar, porque causalidade por si só é uma área de pesquisa densa, bonita, bacana, só que não quer dizer necessariamente que a gente tem que fazer o RCT para ter um insight causal. A gente pode ter uma noção causal, talvez uma noção causal seja um termo mais correto, através de um estudo observacional. Então, assim, embora não é uma causalidade pura, a gente não consegue dizer assim, realmente eu intervi no meio e vi aquele efeito causal, entende? A gente consegue dizer assim, mas espera aí, eu consigo argumentar que talvez isso faça sentido. E o grande problema que a gente tem, na verdade, é o que são chamadas essas variáveis de confusão. E vou mostrar um pouco de efeito vai confusão para vocês aqui agora, né? Porque assim, se você quer saber o efeito de chocolate em doenças cardiovasculares, entende? E você pega a população jovem, variável de confusão, gente jovem. Se você pega a população com muito açúcar, variável de confusão, todo mundo come açúcar. Se você pega pessoas que moram no bairro, que tem muita área verde e se exercitam muito, variável de confusão. O que, que pode bagunçar o nosso experimento? Aí você fica nesse banho de água fria, tá, mas então eu não consigo fazer a minha pesquisa, né? E são essas variáveis de confusão, eu já vou entrar na história aqui, mas são essas variáveis de confusão que basicamente trazem essa brincadeira de correlação espúria, né? Basicamente, tipo assim, o quanto os Estados Unidos gastam em pesquisa com a quantidade de suicídios no país. As duas curvas sobem bem alta, né? Mas observa que isso aqui é um número absoluto, isso aqui é um número absoluto. População do mundo só faz crescer, quantidade de cientistas só faz crescer. Isso aqui basicamente está dizendo que o mundo está crescendo. Entende? Tipo, tem mais gente se suicidando, que tem mais gente no mundo, e tem mais dinheiro em pesquisa, porque tem mais faculdades para pegar esse dinheiro. Tá? Isso aqui não é uma média, até onde eu sei, nem é um por taxa, não é nada. Tempo é uma das coisas que mais explica a correlação espúria. Tá? Várias coisas estão crescendo no mundo, porque tem mais gente no mundo. Tá? Tipo, e elas vão crescer juntos uma com a outra. Isso seria a nossa variável de confusão. Mortes por afogamento com consumo de sorvete. Entende? Vai ter uma correlação. Isso é um exemplo clássico também. Né? Porque as pessoas estão no verão, elas nadam mais e elas consomem mais sorvetes. Então sempre é bom pensar nessas correlações espúrias, né? E vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, né? Correlação não é causalidade. E boa parte do nosso trabalho, ele é correlacional. Mas a gente consegue levar, sim, bons argumentos causais, como vai ser o exemplo que eu vou falar aqui hoje, de Jon Snow. Entendeu? Jon Snow, ele basicamente é considerado hoje em dia, ele foi um médico inglês, não viveu tanto tempo, ele viveu aqui uns 40 e poucos, 50, 45 anos só. E ele é o pai da epidemiologia, entendeu? E o que é muito bacana do
do caso de Jon Snow é que ele traz essa noção de causalidade através de um estudo observacional. E o que acontecia em Londres na época é que, tipo assim, Londres era basicamente cheia de cólera, entende? E Jon Snow estava estudando esse efeito, né? Assim, pô, o que é que acontece com cólera, né? Porque a gente não consegue cuidar ou tratar essa doença, né? Tipo assim, e o que se acreditava na época é o que é chamado da teoria miasmática, entende? Onde a origem das doenças seriam os odores. Quanto mais fedido é um lugar, entende? Mais doença vai ser causada. Isso é o que eu vou falar, assim, entende? Então, como basicamente era o fedor que causava a doença, e esses miasmas eram o que causava cólera na época, era o que era considerado, isso é um erro, gente, assim. Como é que Londres resolveu o problema? Entende? Tinha várias soluções, tipo comprar vasos com plantas, ou atirar para cima, para o cheiro de pólvora tirar o fedor, entende? Só que essa teoria demorou anos para ser refutada, né? Demorou anos mesmo, porque existe uma correlação, sim, entre o odor de um lugar e doença, mas isso não é causal, entende? E foi muito tempo até as pessoas meio que jogarem essa ideia fora, né? Então, o trabalho do cientista de dados é um pouco um trabalho de detetive, né? Tipo, os médicos da época eles estavam confusos, porque existia essa variável de confusão, ou esse confounder, que era basicamente o odor, meio que traz uma correlação espúria na minha análise, né? Existe uma série de medicamentos que curam Covid se você simplesmente olhar para a taxa de mortalidade, porque Covid em taxa até que mata pouco, entende? E daí vem essa correlação espúria com todos esses tratamentos malucos que aparecem pra gente, né? Então, até hoje, a gente comete tais falácias. E pesquisa, ela é bagunçada, gente, assim. Ela é uma coisa que demora para você ver o que tem o pensamento, saber criticar uma pesquisa e saber tirar o que vem de bom em uma pesquisa científica, né? Aí Jon Snow simplesmente percebeu uma coisa muito bacana e simples, né? Assim, qual é a explicação mais simples para esse problema? Cólera, eu falo Covid. Cólera é uma doença intestinal, entendeu? Será que uma teoria miasmática do odor faz sentido para uma doença intestinal? Se vocês querem um exemplo disso aparente recentemente, Covid, até um tempo atrás, a gente pensava que podia pegar por superfície. Até pode, mas é bem raro. Entendeu? Porque alguém diz assim, mas a infecção começa no nariz. Entendeu? E só hoje é que está bem mais aceito que Covid espalha majoritariamente pelo ar. Entendeu? Por muito tempo a gente se enganou um pouco, né? E é essa pergunta simples que Jon Snow fez e que muita gente fez com Covid, né? Mas, peraí, a doença começa no intestino, ou a doença começa no nariz, né? Porque eu estou preocupado com os talheres e com tudo. Não é que é impossível, é possível, mas será que é tão comum? Entendeu? E são essas pequenas perguntas que levam para grandes insights, né? É esse fator inquisitivo de ciência e dados que eu particularmente gosto muito, que é manter o ser humano dentro do lucro, sempre fazendo parte da pesquisa. O que Jon Snow fez, eu sei que vocês não viram essa matéria antes, assim, imagino que não viram essa palestra antes, mas é uma coisa que eu acho muito, muito bacaninha, né? Ele fez um gráfico. Entendeu? Jon Snow pegou Londres, dividiu em regiões, entende? Como está aqui, e simplesmente foi plotando na mão, que ele não tem computador na época, qual era a incidência de cólera em cada região dessa, a partir de dados, né? E ele observa que tem um lugar aqui, perto de Broad Street, que tem muita cólera. E mais do que isso, ele observa que esse local é perto de uma bombinha de água, né? Porque aí você meio que bombardeia a água para tratar. Você tem que, na época não tinha um encanamento em casa. Você tinha que ir para essa bombinha de água, pegar a sua água para você consumir, entende? E ele meio que olhou a região como um todo e se perguntou, mas por que isso é tão diferente nessa rua aqui? Entende? Dado que isso aqui são o quê? Uns 10, 15 quarteirões de Londres, isso não é uma área tão grande, né? Porque essa rua é diferente, entende? E ele observa que tem basicamente 3 locais de abastecimento de água. Tem um aqui e um outro aqui, né? E esse aqui parece não concentra ao redor, esse aqui parece não concentra ao redor, e esse aqui parece que concentra ao redor, né? Então, lembrando de Fischer,
Fischer fala assim, um estudo causal tem que ter um grupo de controle e um grupo de tratamento. Placebo, não. Placebo. Jon Snow não conseguia forçar as pessoas a mudar de local. Entende? Tipo, ou forçar as pessoas a beber água de um canto ou de outro. Mas o que Jon Snow tinha na época também era uma noção de onde é que vem a água de Londres, né? E ele percebe que basicamente tem dois grandes fornecedores de água, entende? Basicamente, como se fossem duas Copasas, né? Em BH tem a Copasa, mas na época teria duas, né? Tem essa empresa aqui que fornece água para essa região, tem essa empresa aqui que fornece água para essa região, e tem uma área que recebe as duas águas, entende? E olha que bacana, você pode olhar para esse local aqui e pensar, peraí, todo mundo que mora aqui é parecido, entendeu? Aqui pode ser uma Londres mais rica, aqui pode ser uma Londres mais pobre, aqui pode ser uma Londres mais periférica, aqui tem um rio, mas tem essa região aqui que recebe as duas águas, né? Então, o que Jon Snow fez foi olhar para a região e ver quem recebe água da empresa A e da empresa B e comparar com a incidência de Covid. Como é que ele pega, assumir que você pega água de A ou B? Porque você é mais perto de A ou de B, entendeu? Então, basicamente, quando a gente pensa em variável de confusão e causalidade, nesses termos, uma forma muito bacana de entender esse problema é você desenhar um grafo. Entendeu? Você desenha um grafo onde as setas indicam o que afeta o quê. Entendeu? Jon Snow acreditava que a qualidade da água afeta cólera. Só que também tem a teoria miasmática, a pobreza, doença, etc., é correlacionado com cólera ou com quantidade de com qualidade da água também. Né? Assim, se eu estou num canto pobre, eu tenho uma qualidade de água menor. Né? E essa variedade de confusão meio que bagunça a minha vida. Por quê? Porque afeta A e B. Basicamente, Jon Snow agora tem uma noção de como mudar a fonte da água sem tocar nas outras variáveis. Ele podia ver um efeito por esse caminho aqui. Né? E o efeito por esse caminho aqui não vai ser impactado por isso, porque essa variável não impacta esse efeito aqui. É como se ele tivesse criado um grupo de controle sintético, entendeu? Então, basicamente, o que Jon Snow levantou foi o seguinte: olha, eu não acho que tem nenhuma diferença entre as pessoas nessa região, entendeu? Porque a condição física é a mesma. E eu consigo agora ver qual é o efeito apenas da fonte de água. Então, o experimento randomizado já estava nos dados. Isso meio que vira um experimento causal. E eu só abro parênteses aqui, porque muita gente vai falar, não é causal. Causal tem que ser RCT. Tem que ser RCT. Isso é um pensamento válido. Entendeu? Mas aqui eu tenho um estudo randomizado quase pronto. Entendeu? E o efeito é tão bom quanto o causal, ou pelo menos para uma investigação inicial, melhor. Entendeu? E o que Jon Snow vê é que, basicamente, as mortes por 10 mil casas, né? Ou por 10 mil pessoas, se chegar em casa mesmo. Ele vê quantas casas tem no lugar. Obviamente, locais com mais casas vão ter mais mortes, mas você normaliza isso, entende? Para tirar o efeito do número, que sempre cresce, né? Quanto mais gente no lugar, mais gente morre, porque tem mais pessoas lá mesmo, entende? E você normaliza para cada 10 mil habitantes. Então, você vê que, basicamente, ao normalizar por 10 mil habitantes, existe bem mais mortes de quem recebe ISV do que quem recebe água de Lambeth. Entendeu? E o resto de Londres está mais perto de Lambeth. Entendeu? E isso meio que traz a noção. Opa, parece que tem algo aí para se investigar e para se averiguar. Entendeu? E essa é a história de Jon Snow. E, basicamente, a gente pode pensar que essa história acabou aí, né? Que o mundo ficou feliz para sempre depois disso, mas não, foi anos até as pessoas aceitarem que cólera é causado por água, porque é muito difícil a gente tirar um pensamento antigo da nossa cabeça. Isso faz parte do mundo, entende? Mas Jon Snow meio que foi uma das primeiras pessoas que trouxe esse conhecimento, pelo menos formalizado cientificamente e com argumentos causais através de um estudo observacional. Entendeu? E agora a gente tem essa noção da doença. Então, essa historinha antiga, eu poderia contar outras aqui hoje para vocês, né, mas já estamos chegando perto de 1 hora e meia de aula. Né? É basicamente um resumo do que é o principal trabalho de ciência de dados. É fazer perguntas, entende? E criticar, e olhar dados e chegar em resultados. Entende?
A matéria vai focar muito em técnicas, porque, queira ou não, uma graduação é assim. Vocês percebem que a graduação de vocês é tipo assim, prova, lista técnica, mas não percam noção do alto nível. Causalidade é o assunto mais importante da forma ampla, e vocês estão atrás de noções de causa e efeito. Isso aqui é um slide muito antigo, estou cansado de slide antigo, e eu vou corrigir aqui, tá? A gente vai falar também um pouco sobre o método científico, já está gravado, entende? E, basicamente, a ideia da matéria é ter um pouco de noção causal, embora não seja uma causalidade pura, através de dados observacionais. Está aqui a leitura de hoje, já está na página também. Não tenho isso em português escrito ainda, mas eu acho que o vídeo e a aula já cobre basicamente o que vocês precisam saber por hoje. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, né, tá aqui o meu e-mail, mas falem comigo no fórum, ou no Teams, ou qualquer coisa. Eu acho que eu já falei tudo. Não sei se tem nada para falar não aqui. Tá tudo postado, sala de aula, notebook, site, calendário. Tem um outro erro no slide que é a quantidade de pontos, mas eu corrigir isso também. E é isso, né? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Sobre a vida? Sobre qualquer coisa? Da matéria? Dou-lhe uma? Tá. Sem dúvidas. Obrigado, Ricardo. É tipo... Professor, Oi, pode dizer. sobre o projeto final, você vai dividir entre pessoas que fazem matéria de tarde, pessoas que fazem matéria de noite? Não. Tipo, qual foi a ideia de abrir CD à noite? É basicamente porque vocês não conseguem matricular na matéria, né? E tem uma turma de SI que quer se matricular, né? Então, todos vocês fazem parte do mesmo Moodle. Vou até inserir você agora, tá? Todos vocês estão aqui no mesmo, basicamente, no mesmo... Você não existe, por algum motivo. É isso mesmo, mesmo? É isso. E, Ou senão você já foi adicionado. Já foi adicionado. Tá? beleza. Então, não sei porque você não viu, mas você já deve estar lá no Moodle. Quem era o outro que não estava? Tipo, então, vocês podem fazer projetos como vocês quiserem. Isso não muda muito para mim, não. Hélio. Ô, professor, eu tenho mais uma dúvida no relação do quiz que eu esqueci de perguntar. Pode perguntar. Quando ele abre, ele fica aberto até o dia que fecha o bloco inteiro, né? Isso, Então, se eu quiser abrir, ele vai ficando aberto. Tá. Okay. Isso. No dia final, fecha tudo. Fecha o bloco. João também já está na turma, entendeu? Então, vocês estão todos lá. Não sei porque vocês não viram, não, o João e o Jean, mas vocês estão lá. Se for algum problema no Teams, pode falar comigo, tá? Não tira no Moodle. E é isso, gente. Mais dúvidas? Ok? Então, ok. Bons vídeos. Falem no fórum, por favor. Me mantenham avisados do andar do conhecimento de vocês. Já tem para vocês verem, não falei isso. Pô, é bom que a gente tem que falar que sempre já tem aqui embaixo, no fim. Se eu botar a vista de aluno, eu acho melhor, né? Você já tem aqui embaixo no fim. Para vocês colocarem os projetos, né? Tá aqui as entregas do projeto. Basicamente, definir a equipe e tema até o fim do primeiro módulo. É uma planilhazinha. Vocês já podem ir montando os temas, né? E pensando nas equipes. Depois de fazer isso, entendeu? Aí eu vou criar as salas no Teams. Vocês marquem, já fiz a equipe, entrevista, entrega final. Dúvida de equipe, dúvida de tema, fala comigo. Vai ter um monitor em algum momento. E, bem, vamos conversando. E eu vou postando material para ajudar vocês ao longo da matéria. Eu vou estar aqui, não se preocupe, né? Eu não vou para canto nenhum, não. Se quiserem falar comigo por voz, hora da aula, segunda ou quarta. Só me avisar antes. Hélio, dúvida? Então, até o dia 7 de junho, a gente já tem que definir os grupos, os temas, tudo. Tudo, mas por que dia 7 de junho? Porque isso muda, né? Às vezes você não percebe que é um tema difícil, não percebe, você pode, não é que é fechado, entendeu?
Mas tem que ser logo, porque, assim, são 3 entrevistas, porque, assim, logo na primeira a gente pode ver, não, peraí, isso aqui vai dar errado, entendeu? Mas o tema, ele precisa ser já específico ou ele pode ser um tema tipo Covid? Ou eu tenho que Covid, falar uma um tema base de algumas específico? perguntas. Covid, uma base de algumas perguntas. Não entendi o que você falou. Tipo, aqui, ó, se você pega o link, é uma boa pergunta, né? Isso aqui tem que mudar os slides um pouco, né? Tem o tema, tem a equipe, tem as matrículas, tem o e-mail da minha FMG. Por favor, ponha o e-mail da minha FMG, que eu preciso disso para cruzar com sua matrícula. E tem 4 perguntas. Eu quero isso. Entendeu? Ah, professor, depois, no dia 8 eu percebi que uma pergunta não era boa. Pode mudar. Mas a ideia é justamente isso, que você faça isso logo para saber se vai dar certo ou não. Tá claro? Ok, então a gente já pode marcar os grupos aí e as perguntas e pensando ao longo desses dias No dia até, certo. até Isso, chegar. Tá isso. bom, ok. A Júlia perguntou como é que são as entrevistas, né? Como somos 15 equipes, tá, o João, que é um grupo no Telegram, WhatsApp, recomendo, se vocês preferem falar por lá, tá? Tipo, não me adicione, né? Eu já tenho grupos demais. A Júlia perguntou aqui, basicamente, como funcionam as entrevistas, né? Então, assim, como somos 15 equipes, e na minha experiência fica mais, Júlia, porque tem aluno que prefere trabalhar só, embora eu realmente recomendo trabalhar em equipe. No mês seguinte, eu vou sentar com cada uma das equipes, entende? E ver qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, como é que você vai analisar, qual é a sua base de dados, será que isso dá certo, será que isso não dá certo, entende? Embora a matéria é bem assíncrona, vocês não vão ser abandonados, não. Essa entrevista serve para acompanhar vocês. Tá claro, Júlia? Vocês, todo mundo da equipe, né? Tem que vir a equipe toda. Júlia? Muito obrigado. Isso. Então, ok. Grupo de Zap, fica com vocês aí. Se ninguém tem mais dúvidas, estamos chegando na 1h30. Eu vou parar aqui a minha gravação e desligar. Tá? Boa tarde para vocês. Obrigado por virem. Hélio quer falar alguma coisa? Pode falar, Hélio. Era só para uma última coisa. O grupo pode ser de até 4 pessoas, mas eu posso fazer com menos pessoas se eu não tiver mais gente. Pode, mas tenta fazer com mais gente, assim. Se você realmente. Eu entendo se você realmente quiser fazer só, prefere fazer só e tal, mas eu gosto de Não, estimular não com pessoas. sozinho, mas, por exemplo, 3 pessoas. Ah, ok, sem problema. Sem Ok, problema. obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau, então. Valeu, professor.